Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2019 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 40. Os quatro hexágonos da imagem a seguir são regulares e cada um tem área de 48 centímetros quadrados. Os vértices do quadrilátero ABCD coincidem com vértices dos hexágonos. Os pontos E, D, B e F são colineares. A área do quadrilátero ABCD em centímetros quadrados é... Então temos aqui os quatro hexágonos regulares, cada um tem área de 48 centímetros quadrados. A questão nos diz ainda que os pontos E, D, B e F passam por uma mesma linha, são colineares. Ele quer saber a área do quadrilátero ABCD. Bem, você lembra lá dos seus estudos de polígonos regulares que o hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Na verdade, todo polígono regular pode ser dividido em triângulos isósceles, tantos quantos forem os lados desse polígono regular. Mas no caso específico do hexágono regular, esses triângulos não são só isósceles, eles são equiláteros. Tem todos os lados com a mesma medida. Então, se o raio do hexágono regular mede x, os lados desse hexágono também vão medir x. Todas as medidas são iguais. Certo? Isso vale para todos esses quatro hexágonos, evidentemente. E se a área do hexágono é 48 centímetros quadrados, dividindo isso por 6, nós vamos ficar com cada triângulo tendo uma área de 8, certo? Cada triângulo tem uma área de 8. Somando tudo, nós vamos ter 48, que é a área do hexágono regular. Bem, agora observe que esses dois triângulos aqui, ABD e DCB, também são congruentes a cada um desses triângulos menores. Por quê? Porque eu sei que esse lado aqui mede x, é a mesma medida. Esse lado aqui também mede x, certo? E qual é a medida desse lado dB? Bem, não é difícil de descobrir. Nós sabemos que os ângulos internos de um hexágono regular medem 120 graus, certo? Por quê? Cada ângulo interno tem a mesma medida, então é só eu pegar aquela fórmula, é o número de lados 6 menos 2 vezes 180 graus para saber a soma de todos os ângulos internos e aí dividir pelo número de ângulos internos, nós vamos ter a medida de cada ângulo interno. Então, 180 dividido por 6, 30 graus, vezes 4, 120 graus. Então, cada ângulo interno do hexágono mede 120 graus. E quanto que mede, então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui? São opostos pelo vértice, então são congruentes, certo? Vamos dizer que a medida desses ângulos é y. Então, se eu somar 120 com 120, y com y, tudo isso tem que dar uma volta inteira, 360 graus. Então, 120 mais 120 dá 240. Quanto que falta para 360? 120 também. Dividido por 2, cada ângulo vai ser 60 graus, certo? 60 graus. Você pode fazer a equação aí, certo? 360 tem que ser igual a 120 mais 120 mais y mais y. Então, y vai ser igual a 60 graus, porque isso aqui tem que formar uma volta inteira e ângulos opostos pelo vértice são iguais. Ora, então nós temos aqui um triângulo que é pelo menos isósceles, tem pelo menos dois lados com a mesma medida, x, certo? E além disso, sabemos que um dos ângulos é 60 graus. Obrigatoriamente, esse triângulo, além de isósceles, é equilátero também. Então, o outro lado mede x, portanto, a área desse triângulo é 8 também. O mesmo vale para o triângulo abaixo, é tudo simétrico, também é 8. Então, somando 8 com 8, a área do quadrilátero é 16. Alternativa C. Vamos para a próxima questão. Questão 41. Considere o paralelepípedo de vértices ABCD, EFGH e a pirâmide de vértices BFGH inscrita no paralelepípedo representados na figura a seguir. A razão entre o volume da pirâmide e o volume do paralelepípedo é... Então, nós temos aqui um paralelepípedo ABCD, EFGH. Vamos ver que suas arestas medem A, B e C. E nós temos aqui essa pirâmide HGFB, que na verdade é um tetraedro, certo? Uma pirâmide com 4 faces, é um tetraedro. A razão entre o volume da pirâmide e o volume do paralelepípedo é... Então, qual é o volume do paralelepípedo? É simplesmente o produto das suas arestas, certo? A vezes B vezes C. E qual que é o volume da pirâmide? O volume da pirâmide, nós sabemos, é 1/3 vezes a área da base vezes a altura da pirâmide. Então, qual é
a área da base da pirâmide. Como é um tetraedro, eu posso escolher qualquer uma das faces como se fosse a base da pirâmide. Então vamos pegar essa face aqui, BFG, certo? Então qual é a área da base? Ora, a área da base vai ser metade da área dessa face do paralelepípedo, da face BCFG, vai ser metade da área de um triângulo, certo? A área da base BCFG é simplesmente B vezes C, certo? É a medida, o produto das medidas desse triângulo, então é B vezes C, e dividido por 2 para nós obtermos a área desta base da pirâmide. Então vai ser B vezes C dividido por 2 vezes a altura. Qual é a altura da pirâmide em relação a essa base? A altura da pirâmide é a medida desse segmento aqui. Seria então a medida A. Certo? Então, vezes A. Aí não podemos esquecer aqui do 1/3, né? Na fórmula do volume da pirâmide. 1/3. Então, isso aqui vai ser igual a vezes B vezes C, A vezes B vezes C, dividido por 6. Ou seja, o volume da pirâmide é 1/6 do volume do paralelepípedo. É o volume do paralelepípedo dividido por 6. Então, a razão é 1/6. Certo? Vamos para a próxima questão. Questão 42. Considere o sólido obtido pela revolução do retângulo ABCD em torno da reta R, conforme indicado na figura a seguir. O volume do sólido obtido é... Então, nós temos esse retângulo ABCD, e nós vamos girar ele, fazer uma revolução em torno da reta R, e ele quer saber o volume do sólido obtido desta maneira. Então, vamos ver aqui. Nós temos que do lado AD do retângulo até a reta R são 2 unidades. Do lado BC até a reta R são 5 unidades, então essa distância aqui é de 3 unidades, certo? A medida do lado DC. E quanto que mede esse outro lado do retângulo, o lado BC? Ora, nós temos aqui um triângulo retângulo, certo? Temos aqui um triângulo retângulo BCD, em que o 5, a diagonal do retângulo é a hipotenusa e 13 é um dos catetos. Então é só fazer o teorema de Pitágoras, certo? Você já deve saber de cabeça. Quanto que mede esse cateto aqui? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é 25, 3 ao quadrado é 9, mais x ao quadrado, portanto, x ao quadrado é 16, x é igual a 4. Esse triângulo retângulo clássico 3, 4, 5 costuma aparecer bastante. Então, agora nós vamos girar esse retângulo em torno da reta R. Tente imaginar o que vai acontecer. Vou tentar fazer um desenho aqui mais ou menos. Aqui está a reta R. Aqui está o retângulo. Certo? Aqui a medida é 3, aqui a medida é 4. E nós sabemos que essa distância aqui é de 2 unidades. E nós vamos agora girar em torno da reta R. Então, nós vamos obter, na verdade, um cilindro, certo? Esse ponto aqui vai fazer toda uma volta. Na verdade, nós vamos obter um cilindro com um furo no meio. Esse ponto vai fazer uma volta. Esse ponto aqui vai fazer toda a volta também. Esse ponto aqui também vai fazer toda a volta. Esse ponto também vai fazer toda a volta. E todo o lado do retângulo também vai fazer toda a volta, certo? Então, nós vamos ter, na verdade, um cilindro, só que com um furo aqui no meio. Certo? Um cilindro com um furo aqui no meio. Acho que você consegue imaginar isso na sua cabeça, certo? Então, agora, como vamos determinar o volume do sólido? É só determinar o volume desse cilindro maior e subtrair, não substituir, subtrair o volume desse cilindro menor aqui, porque aqui dentro está oco, não tem nada. Então, qual é o volume do cilindro maior? O volume do cilindro, nós sabemos, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, é π vezes o raio da base ao quadrado vezes a altura do cilindro. Então, considerando o cilindro maior, isso vai ser igual a... Qual é o raio da base do cilindro maior? 5 unidades, certo? Ignorando que ele é oco aqui por dentro, o raio da base são 5 unidades. Toda essa distância aqui, 2 mais 3. Então, vai ser π vezes 25, raio ao quadrado 25. E qual é a altura do cilindro? 4 unidades. É a medida desse lado do retângulo aqui, do lado BC. Então, é igual a 100 vezes π. Esse é o volume do cilindro todo. Agora, temos que calcular o volume dessa parte oca aqui. Então, é a mesma coisa. O volume vai ser a área da base, então, π vezes o raio ao quadrado.
Quanto que é o raio desse cilindro menor aqui, que na verdade é a parte oca? 2 unidades, certo? 2 unidades. É esse segmento aqui que fez a volta, certo? 2 unidades. Então, 2 ao quadrado é 4, vezes a altura. A altura é a mesma, 4 unidades, certo? 4 unidades. Então, isso é igual a 16π. Então, o volume do sólido é o volume total, 100π, o volume do cilindro grande, né? Não o volume total, o volume do cilindro grande, menos o volume do cilindro pequeno, menos 16π. Isso é igual a 84π. Alternativa D. Certo? Era isso por esse vídeo, espero que você tenha entendido. Não deixe de compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.